Neste nosso encontro, nós vamos tratar sobre o planejamento da sucessão patrimonial. Eu já vou dizer para vocês que este é um tema que para muitas famílias ainda é um tabu. Isto porque é muito difícil para algumas famílias quererem pensar sobre o patrimônio que será herdado ou pensar em organizar isto para uma boa transmissão de patrimônio. Talvez em outros países em que a carga tributária seja elevadíssima, para se fazer o processo de transmissão se paga muito impostos nesses outros países, existe menos a preocupação com o que as pessoas vão pensar a respeito, e a lógica da otimização tributária, ela permite que a família então entre no assunto do planejamento, de se conhecer o patrimônio, os negócios, pensando na sucessão patrimonial. No Brasil, nós temos também uma carga tributária quando se faz a sucessão patrimonial. Nós temos uma legislação federal em que hoje a carga tributária é de 8%. Nos Estados Unidos, a depender do estado da federação, este imposto pode chegar a 50%. Por este motivo, muitas famílias nos Estados Unidos fazem um bom planejamento da sucessão patrimonial. Aqui no Brasil, é claro que muitas famílias também procuram um planejamento da sucessão com o objetivo de reduzir a carga tributária, obviamente seguindo as leis. Entretanto, o planejamento da sucessão patrimonial tem impactos ainda maiores que vão além da questão dos impostos. É disto que nós queremos tratar neste nosso encontro. A primeira mensagem, no que diz respeito à sucessão patrimonial, vem da decisão da família se para as próximas gerações a família vai continuar junta ou se ela vai separar o seu patrimônio, os seus negócios entre os ramos familiares. Parece que a resposta tende a ser não, Fábio, mas é claro que a gente vai ficar junto, porque afinal de contas, juntos nós somos mais fortes, nós podemos explorar melhor a nossa escala de operação, nós teremos maior poder de barganha e assim por diante. Entretanto, do ponto de vista comportamental ou até mesmo em relação aos planos que as pessoas da família têm, estar juntos nem sempre é um bom negócio. A pergunta que eu tenho para vocês é: será que vocês olham para um futuro em que vocês serão sócios por obrigação de uma herança, ou vocês até seriam sócios por uma afinidade societária? Ou seja, eu escolho os meus irmãos, eu escolho os meus primos para serem os meus sócios. Veja bem que a natureza da pergunta que eu estou fazendo aqui, ela é de fundamental importância. Se você já teve a experiência de ter sócio, você já sabe. É dificílimo você dividir decisões, de você ter verdadeiramente a presença e o respaldo quando se trabalha em sociedade. Eu quero dizer que trabalhar em sociedade é sim possível, mas vem junto uma carga de esforço e uma carga de trabalho de você dividir decisões enquanto sociedade. Uma família que, portanto, olha para o planejamento da sucessão patrimonial já começa a ativar, em termos de preparo e planejamento, se o futuro será um futuro de família unida, em torno de propósitos comuns, e as pessoas da família vão topar os sacrifícios de trabalhar juntos, ou se o futuro vai ser um futuro de liberdade, em que cada ramo familiar ou qualquer que seja a pessoa da família vai ter a liberdade de fazer algo de bom com aquela sucessão patrimonial. Vocês conhecem casos de pessoas que receberam a herança e deram a continuidade ao negócio tal como ele vinha sendo feito. Vocês também conhecem casos em que o herdeiro simplesmente vendeu aquilo que recebeu para fazer uma outra coisa, para perseguir o seu próprio sonho. Quando, portanto, nós falamos da importância do planejamento da sucessão patrimonial, eu quero dizer para vocês que isto vai muito além dos impostos, dos tributos. É preciso colocar na mesa uma conversa franca sobre afinidades familiares e afinidades societárias.
É preciso falar sobre planos individuais. E muitas vezes nós precisamos lidar ou considerar aspectos ainda não conhecidos. Uma nova geração que ainda não tem um relacionamento, não constituiu a sua própria família, ainda está muito distante de saber se haverá uma mudança de planos ou prioridades depois, com o casamento, com a formação do seu próprio ramo familiar. Portanto, um preparo para o futuro significa trazer para hoje uma boa conversa sobre como é que a família vai caminhar. Eu tenho um caso aqui de uma família que se viu como uma vítima de uma dívida. Esta família em particular, ela não teve a opção de escolher pela liberdade. Ela se tornou, como nova geração, uma sociedade por dívida, né? A geração do titular teve um empreendimento muito bem sucedido, entretanto, com endividamento, e a nova geração assumiu posições de gestão, foi também recebendo participação nos negócios e, no momento subsequente, né, a nova geração se viu presa, amarrada para um cumprimento de compromissos com credores. Isso aqui é uma ilustração sobre a importância desse ponto. Várias famílias, quando são confrontadas com a decisão se juntos ou separados, às vezes ficam com um certo medo ou receio de falar: poxa, será que a gente aqui está criando um estímulo para a separação? Será que a gente não deve correr o risco de continuarmos juntos? Ao passo que, na verdade, a mensagem que está por trás é: tenham clareza de que vocês podem escolher ficarem juntas, né? As famílias poderão ficar juntas se tiverem um propósito também de crescimento, de se desenvolver enquanto negócio. Existe um caso de conhecimento público que é a da família francesa chamada Muliese. Esta família eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos atrás e eu me surpreendi porque na época eram 650 pessoas da mesma família trabalhando juntas. Ou melhor dizendo, 650 pessoas acionistas de um mesmo grupo, tomando decisões e compartilhando decisões enquanto acionistas. Esta é a família que controla aqui no Brasil a Decathlon e a Leroy Merlin. São 12 unidades de negócios em 40 países. E como é que eles fazem isso? Porque existe lá um acordo sobre a sucessão patrimonial, uma decisão de estarem juntos. Uma outra mensagem importante em relação à sucessão patrimonial diz respeito ao conhecimento do patrimônio, ao conhecimento dos negócios. É nesse momento que a família controladora vai conhecer, por exemplo, os métodos de avaliação. Métodos de avaliação de patrimônio, métodos de avaliação de empresas, que num primeiro momento elas aparentam ser regras objetivas, porque tem números. Entretanto, existem métodos, porém, esses métodos assumem premissas e critérios que são subjetivos. Eu tenho várias experiências de famílias em que, num processo nosso de interação, de ajudar a própria família a conhecer o patrimônio, nós nos deparamos com avaliações feitas por técnicos que encontraram resultados muito distintos, por exemplo, na avaliação de imóveis urbanos, de imóveis rurais. E a grande pergunta que se começa a ter dentro da própria família é: puxa vida, como será que isso é possível? E a grande resposta é: sim, é possível sim. Você pode ter indexadores. Olha, aqui numa região, numa determinada região, o preço do metro quadrado é X. Ou se eu estou considerando a avaliação de empresas, eu tenho múltiplos de EBITDA para me dar uma ideia, uma referência de quanto deve valer o meu negócio. Mas, mesmo trazendo os especialistas, os experts no assunto, é bem provável que vocês encontrem números distintos. O fato é que se a família ela está unida,
e ela está de fato querendo ouvir para entender, existe uma grande chance da gente chegar em critérios mais homogêneos. É bem provável que a gente consiga chegar num acordo. Ao passo que se a família ela está já vivenciando uma tensão, um conflito, um desentendimento, a tendência é que as pessoas da família vão querer ouvir sobre as avaliações e os critérios, não com o objetivo primeiro de entender, mas com o objetivo de se defender. Existe, portanto, uma diferença muito grande. E o nosso ponto aqui é justamente aproveitar o momento em que a família se entende, se dá bem e já fazer um processo de consciência patrimonial e entendimento dos negócios. Para que a família saiba que é muito comum que haja disparidade, que hajam critérios que, mesmo sendo utilizados por métodos consagrados, você vai acabar lidando com valores, resultados distintos. Nesse sentido, nós atendemos a uma família em que o processo do planejamento da sucessão patrimonial foi justamente com o objetivo de tornar os desentendimentos atuais pouco relevantes no momento da sucessão patrimonial. Eu estou querendo dizer aqui que foi uma família que no início dos trabalhos já havia desconfiança, já haviam problemas e daquele jeito eles não conseguiram chegar a nenhuma discussão sobre partilha e estariam com brigas ali entre advogados, contadores. E o meu papel lá foi justamente criar caminhos de entendimento para que a família pudesse ganhar o conhecimento sobre quanto vale o patrimônio, quanto vale os negócios, para que a família pudesse tomar as decisões se caminhariam juntas ou separadas e, acima de tudo, para que a gente pudesse chegar em denominadores comuns. Então, mesmo em situações de famílias que já não estão se entendendo, ainda é possível de nós fazermos um bom planejamento, um bom entendimento sobre a sucessão patrimonial. É claro que em muitos casos a briga ela vai ser prejuízo na certa. As famílias, ao brigarem e eventualmente entrarem em litígio, geralmente o resultado é ruim para todo mundo. E muitas das vezes a gente consegue evitar o caminho da briga justamente exercendo um bom planejamento, conversando bem, alinhando expectativas, triangulando com as pessoas que são as de maior confiança dentro da família, trazendo especialistas para trazer conversas dentro de um mesmo pano de fundo, trazendo as conversas às claras junto com a família. A nossa terceira mensagem em relação à sucessão patrimonial diz respeito sim aos impostos. E eu estou aqui querendo dizer para vocês que é muito importante que a família conheça os impostos que podem incidir numa sucessão patrimonial. Eu não quero, e também acho que não é a expectativa, que cada um seja um especialista em tributos. Afinal de contas, os nossos colegas especialistas dizem que no Brasil nós temos uma nova lei ou um novo dispositivo tributário a cada 12 ou 15 minutos. É impossível, né, a gente querer ser um especialista no assunto, mas como família nós precisamos entender aquilo que é um ITCMD, que é o Imposto de Transmissão quando acontece a sucessão patrimonial, seja ela por doação ou por causa-mortes. Existe um imposto de transmissão de imóveis, que é o ITBI, e existem outros impostos que são de conhecimento público. Na sucessão patrimonial, existem vários aspectos que devem ser considerados. E eu vou chamar aqui de alguns ciclos. O primeiro ciclo é o da família, que ela deve definir o que ela quer. Ela vai legitimar esse planejamento da sucessão patrimonial. Ela tem que ter clareza se o caminho do futuro é um caminho de família unida ou é um caminho que vai permitir com que os ramos familiares se separem. A partir desta definição, nós temos o início a um novo ciclo,
que é o entendimento dos aspectos jurídicos e tributários. É nesse momento em que nós seremos confrontados com as possibilidades de lei e dos modelos e dos mecanismos possíveis. É importantíssimo que esta sequência seja seguida. Afinal de contas, se a família sentar com o seu consultor de confiança, com o seu advogado ou com o seu contador, mas a própria família não souber o que busca desses profissionais, então a gente corre um grande risco de fazer algo que, ao final, a família não se sinta representada ou legitimada. Então nós começamos com a família sabendo o que quer. Nós, na sequência, temos o ciclo jurídico tributário. E num terceiro momento, nós temos todo o levantamento do patrimônio. Quanto que ele vale, como que ele pode ser tratado, quais são os riscos, quais são as pendências que existem no patrimônio e no negócio. Recapitulando, nós passamos 3 mensagens sobre a sucessão patrimonial. Existem vários aspectos da sucessão patrimonial que devem ser considerados. O primeiro deles é que a família deve saber o que quer. Ela precisa ter clareza se o caminho de futuro é um caminho de família unida ou de um caminho em que os ramos familiares poderão seguir caminhos distintos. No segundo ponto, nós explicamos para vocês a importância de conhecermos os métodos de avaliação e de valoração. Nós chamamos aqui de matemática subjetiva. Apesar de, no momento da avaliação, nós lidarmos com números, existem critérios que são subjetivos que vão suportar estes números. É importante que a família, no momento de entendimento e de uma boa comunicação, de uma boa conversa, que a família entenda que é assim mesmo e que ela comece a se familiarizar com os diferentes métodos de avaliação. E o terceiro ponto é que a família deve conhecer dos impostos que incidem num processo de sucessão patrimonial. Aqui eu convido vocês a uma reflexão sobre cada um desses 3 pontos. No primeiro, qual é o caminho de futuro da sua família? Vocês já conversaram a respeito? Será que nós estaremos, como nova geração, obrigados a dividir uma sociedade, decisões com pares que talvez eu não escolheria como sócios? Será que na minha família eu tenho a possibilidade de seguir um caminho com liberdade? Será que eu me vejo trilhando um caminho produtivo de eu de fato querer contribuir com um negócio ou com um patrimônio que serão de todos? Essas são perguntas que devem ser conversadas e amadurecidas em família. Uma segunda reflexão tem a ver com o preparo. Qual é o nível de prontidão da família em termos de entendimento sobre os métodos de avaliação? Será que vocês ficariam confortáveis com as divergências que elas são comuns e simplesmente faz parte do processo? Será que já não é hora da gente conversar com a nossa família sobre as diferentes teses que podem existir num processo de sucessão? E um terceiro ponto, será que o conhecimento sobre impostos, sobre tributos, é o suficiente para vocês poderem trabalhar um bom entendimento dentro da família de vocês? Sabendo que existem também diferentes perspectivas, diferentes opiniões vindas dos próprios especialistas. Estas são as 3 reflexões que nós gostaríamos de deixar aqui dentro desse nosso planejamento da sucessão patrimonial. Nós queremos conhecer a sua história. Vocês já tiveram experiência com a sucessão patrimonial? Você se sente apto a conversar sobre esse assunto com a sua família? Se você tiver dúvidas ou comentários, por favor, compartilhe conosco. Nós estamos aqui preparando os nossos próximos encontros, os nossos próximos materiais e queremos contar com vocês.